paz do Senhor Jesus, vamos iniciar aqui a nossa lição número 6. Vem comigo aqui para o slide que nós vamos tratar agora de mais um assunto aqui em Atos dos Apóstolos. Então, aqui na nossa lição de número 6, inicialmente nós vamos tratar aqui do primeiro ato disciplinar da igreja. O que é isso? A primeira vez que relata na Bíblia um ato disciplinar da igreja primitiva. Quando isso ocorreu? Vamos lá ao entorno do que está inserido aí essa situação. Se você ler no capítulo 2 de Atos, no versículo 45, você vai ver que tem uma coisa que acontecia. O que? As pessoas vendiam as suas propriedades e depositavam aos pés dos apóstolos, não é isso? Então, as pessoas movidas de grande avivamento, de grande fé, entrosamento, união, enfim, uma verdadeira comunidade, eles vendiam as suas propriedades, não é isso? E eles depositavam aos pés dos apóstolos. No entanto, Satanás colocou uma coisa no coração aí de Ananias e Safira. O que acontece? Você conhece a história, não é isso? Já leu? Ele vendeu a propriedade e ele foi até os apóstolos. Quando chega lá, na conversa com Pedro, acontece o seguinte, né? Pedro pega e fala para ele: Ananias, por que Satanás encheu teu coração para que tu mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Ou seja, irmãos, o que foi que aconteceu aqui? O Ananias vendeu a propriedade com o intuito de levar o dinheiro da venda para os apóstolos. No entanto, ele tirou uma parte para ele. O pecado dele, nós vamos ver as consequências e qual foi o pecado dele. E aí Pedro diz o seguinte para ele, preste bem atenção como ele foi de certa forma um pouco ingênuo, né, nessa atitude dele. Cometeu um grande pecado, mas de forma ingênua. Porque Pedro falou para ele assim: ora, se tu guardasse, não ficava para ti, e vendido não estava em teu poder. O que Pedro está dizendo para ele, irmãos? Pedro praticamente falou para ele: Ananias, se tu não vendesse a propriedade, tu não estava pecando. Não era obrigatório todo mundo vender a propriedade e trazer. Pedro disse: se tu guardasse com ela, ela não ficava contigo. Ou seja, se tu não vendesse, a propriedade era tua. E aí Pedro diz mais: mas se tu vendesse, não estava em teu poder? Então, ele poderia muito bem simplesmente não vender, ou que vendesse, trouxesse a parte da venda toda, trouxesse o dinheiro da venda toda. Entenderam? Então, o problema é que ele propôs no seu coração dar tudo, e quando foi para entregar, ele tirou uma parte. Aí foi que complicou a coisa. E mais, o que mais complicou é que ele mentiu. E aí Pedro disse para ele: olha, por que Satanás colocou isso no teu coração para mentir ao Espírito Santo? Porque tu não está mentindo para homem, tu está mentindo para Deus. Foi isso que Pedro falou para ele. E aí quando Pedro fala isso para ele, desmascarou ele com a sua atitude, ele expirou, ou seja, morreu automaticamente, morreu na hora. Foi o primeiro ato disciplinar da igreja. Ele não precisava vender. Já que vendeu com propósito, tinha que entregar tudo. Então, irmãos, qual foi a consequência? Vamos ver aqui, vou marcar aqui para os irmãos acompanhar. Qual foi a consequência da sua atitude? A morte, tá? Foi imediata a atitude de corrigir aí o pecado. Então, principalmente, qual foi o pecado dele? Primeiramente, o amor ao dinheiro, tá aqui, ó. Ele fez isso por amor ao dinheiro, tá? Ele vendeu a herdade, poderia entregar tudo, mas o amor ao dinheiro fez ele praticar isso. Outra coisa, louvor humano, irmãos. Por quê? Porque ele estava vendo todo mundo vender. Entendeu? Muita gente vendendo a propriedade. O que foi para o seu coração? Vou vender a minha também, para parecer que eu estou vendendo, né?
Porque se não fosse isso, ele não tinha feito, ele não tinha mentido, não tinha retido uma parte, simplesmente tinha entregado. Mas a gente percebe que ele estava querendo o louvor humano. Não, eu vou lá levar a minha parte também, fazer a minha parte. Louvor humano e amor ao dinheiro foram as principais causas aí do seu pecado. E a mentira? Não, a mentira já foi consequência dos outros dois aqui, tá? Já foi consequência desse aqui mais esse, ok? Devido ao amor ao dinheiro. Vou apagar aqui isso aqui. Devido ao amor ao dinheiro e o louvor humano, ou seja, querer prestígio, querer aparecer, foi que ele cometeu isso. Aí no caso, quando foi conversar com Pedro, ele ainda foi mentir, né? Aí ocasionou, teve como consequência aí a sua morte, pecado corrigido automaticamente na hora. Ou seja, bem imediatamente ao pecado já veio a correção aí por parte da igreja, ok? Nós sabemos a história que a Safira ela veio também e Pedro perguntou para ela se era verdade que eles tinham vendido por aquela quantia e veja só, ela confirmou a mentira, disse que era realmente. Então ela recebeu o mesmo castigo. Pedro disse para ela, olha aí, os calçados, né, daqueles que foram enterrar o teu marido, eles estão aí na porta. Ou seja, já tinham saído, tava as marcas dos pés lá daqueles que foram, já tinham ido para sepultar o Ananias. Em torno aí de 3 horas de tempo, ela veio até os apóstolos, confirmou a mentira e também ela foi disciplinada automaticamente. Agora sim, quais foram os resultados dessa disciplina? Aqui, ó, o primeiro resultado: temor, poder, purificação e, consequentemente, crescimento. Poder, irmãos, porque, aliás, temor, porque a Bíblia diz que o temor, se você pode ler aí no capítulo 5 e no versículo 11 diz: e houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Ou seja, o pessoal ficaram realmente com temor, porque eles viram que a coisa era séria. Mentiu ao homem de Deus, mentiu ao Espírito Santo, como está escrito, recebeu a disciplina na hora. Então o povo ficou com temor, temia a isso. A outra consequência, o outro resultado da disciplina, poder. A igreja, irmãos, quando ela é disciplinada, corrigida, ela é uma igreja poderosa. Se você ler no versículo 13, aliás, no versículo 12, lá de Atos capítulo 5, vai dizer: e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pela mão dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Ou seja, se esse pecado ele não tivesse sido corrigido, provavelmente a igreja ela enfraqueceria aqui, ó, em poder. Mas como foi corrigida, a igreja ela aumenta em poder. A disciplina ela é necessária na igreja, a correção, porque ela traz temor e porque ela faz com que a igreja seja uma igreja poderosa, ok? Outro resultado, a purificação. Lá, se você for ler aqui, ó, no versículo 13: dos outros, porém, ninguém ousava juntar-se a eles, mas o povo tinha grande estima. O que é isso? Os outros, com o mesmo intento, ou seja, a mesma intenção de querer aparecer, agora eles não fizeram mais isso, né? Os outros, com o mesmo intento, não se aproximavam. Então trouxe o quê? Eles também tinham um pensamento mau, também queriam aparecer, tinham amor ao dinheiro, também eram capazes de mentir, mas por conta da disciplina eles não se aproximavam, ok? Então, se eles não se aproximavam, o que trazia para a igreja? Purificação, não é isso? Há um momento que retira do meio da igreja, né? Pelo menos do meio ali da liturgia, do meio da apresentação, então traz a purificação. Então, isso nos traz uma lição para os dias de hoje, que a disciplina ela é necessária para que haja purificação, ok? Isso não quer dizer que vai afastar
expulsar alguém da igreja, entendeu? Todo mundo pode entrar no templo. Agora na parte lá de cima, na parte de cargos, essas coisas, aí já deve ser afastado, que é o que a igreja faz hoje, ok? E por último, como consequência, o crescimento. Isso é óbvio. Se a igreja tem temor, tá? Causa temor. Se ela é uma igreja poderosa, se ela é uma igreja purificada, o resultado, irmãos, é isso aqui, ó. Crescimento. Se você for ler lá no versículo 14: e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Muito bem? Então tá aí, o primeiro ato disciplinar da igreja foi contra esses dois irmãos aí, Ananias e Safira. Certo? Se nós formos mais para frente agora, nós vamos tratar de o seguinte. Você viu que Pedro e João, eles foram presos, não é isso? Quando eles foram presos, lá ordenaram para eles que eles não falassem e nem ensinassem em nome de Jesus, não é isso? Só que eles não obedeceram, obviamente. Então eles são presos novamente e agora levam eles para uma prisão pública. Dessa vez, os 12 apóstolos, irmãos, são presos e não somente Pedro e João. Agora eles vão para a prisão pública, que é um dos edifícios que já foi falado aqui, que é bastante comentado no livro de Atos. Só que tem um detalhe. No versículo 18, está escrito assim: e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: ide e apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Então preste atenção. Foram presos agora todos os 12 apóstolos, mas um anjo, olha só, um anjo foi lá e libertou eles de forma miraculosa, de forma sobrenatural. O anjo soltou todos eles e dissesse que fosse para o templo e que continuassem anunciando aí a mensagem, tá? Então eles tiveram uma chamada divina libertação. Foi Deus mesmo que mandou o anjo lá e abrir as cadeias, abrir as portas e soltarem aí os apóstolos. Quando eles voltam para o templo, como foi ordenado, o sinédrio convoca novamente eles. Eles são levados para o sinédrio. Dessa vez não foram levados com violência, porque o povo, né, estava presente. A Bíblia diz que eles temiam que o povo, né, se revoltasse ali. Então eles foram conduzidos para o sinédrio novamente. E aqui a partir do versículo 26 a gente tem uma descrição aí do que aconteceu lá. Eles chamaram os apóstolos e disseram: nós não admoestamos vocês que expressamente não ensinassem nesse nome, mas vocês encheram Jerusalém dessa doutrina. Ou seja, vocês, ao invés de obedecer a nós que proibimos de pregar essa mensagem, vocês encheram Jerusalém dessa doutrina, desse nome. Mas aí, irmãos, Pedro diz o seguinte: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Então preste atenção. Pedro, ele reage. Eles chamam ele: olha, nós recomendamos vocês, proibimos vocês que absolutamente não falassem nem ensinassem nesse nome, e vocês continuam. Mas Pedro diz: olha, julgai entre vós. Antes é melhor obedecer a Deus do que a vocês. Então a Bíblia diz que eles se encheram de inveja, os saduceus, os maiorais. Você já viu como era composto, né, o sinédrio: doutores da lei, anciãos e sacerdotes. Então eles se encheram de inveja, de ira. E aí nesse cenário entra aqui perante o sinédrio, entra uma pessoa chamada Gamaliel, que era também um dos integrantes aí do sinédrio. E o conselho de Gamaliel foi o seguinte: olha, irmãos, vamos ter cuidado com a ação, porque se essa obra ela for de Deus,
Aliás, se ela não for de Deus, ela vai se acabar. Aí ele cita alguns exemplos, né? Ah, se levantou esse, se levantou aquele e se acabou. Então ele diz: se essa obra for de Deus, se essa obra não for de Deus, ela cessará, se acabará. Mas se essa obra for de Deus, nós não poderemos combater, porque nós vamos estar lutando contra Deus. Aí então eles atenderam aí o conselho aí de Gamaliel, que foi muito sábio nessa hora. Olha, se é de Deus, ela permanecerá. Se não for de Deus, ela cessará. Ok? Essa é a lição número 6. Para a gente passar agora para a lição de número 7.